Olá, estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Camila e vim novamente hoje conversar um pouquinho com vocês. Eu sou a professora Ana Celina e hoje nós estaremos juntos, tá? E para começar, a gente vai escutar um áudio do Daniel, que ele mandou, é um aluno das nossas escolas que mandou um áudio para vocês. Vamos lá? Fazer poemas. Eu me chamo Daniel. Vou juntar as palavrinhas, colocando no papel a escrita de belas rimas, para minha avó homenagear. Minha avó foi uma guerreira, nunca quis pendurar chuteira, mesmo estando doente, estava sorridente. Teve o seu sonho realizado, ter uma família linda e feliz, pois foi uma excelente matriz, mesmo com medo da doença. Foi corajosa nossa moça, e nos fez prometer jamais nos abater, sempre sorrir e ser feliz. Daí, gostaram do áudio? Vocês viram quantos sentimentos que ele falou que ele tá sentindo? Que ele tá sentindo saudade, que ele tá sentindo saudade da avó, do vô, né? Olha quanta coisa bacana quantas emoções que a gente sente agora nessa época de isolamento social, né? E pensando nisso, o que será que a gente veio conversar? Sobre o que será? São sobre as emoções, né? Porque a gente tá numa época de muitos sentimentos no mesmo dia, na mesma semana. Tem dias que a gente tá muito triste, tem dias que a gente tá feliz, tem dia que a gente tá mais irritado. E isso tá acontecendo com todo mundo. Então hoje, pra gente fazer a nossa aula, a gente trouxe uns vídeos de várias pessoas que vão falar desses sentimentos pra gente ir conversando, né? Vamos lá? Vamos lá? Então essa aqui é um vídeo da Cecília, né? A Cecília vai trazer o que ela tá sentindo. Vamos lá? Olá pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu me chamo Cecília e me foi perguntado como estou me sentindo neste momento em que estou em isolamento em casa, nesta pandemia, por conta deste vírus Covid-19. Eu quero dizer que o que eu sinto deve ser muito parecido ou igual ao que vocês estão sentindo. Um misto de medo, um misto de preocupação. Medo de ser contaminado, de ter as pessoas da minha família, os meus amigos, as pessoas que amo serem contaminadas. A preocupação de como todos devem estar, torcendo para que todos estejam bem neste momento. A preocupação e a torcida para que os pesquisadores logo cheguem a esta vacina que a gente tanto espera, que vai fazer um bem tão grande para que isso tudo termine e a gente possa voltar à nossa rotina normal, retomar a nossa vida novamente. A gente está vivendo um momento muito inusitado, um momento que não nos traz nenhuma receita pronta como fazer, mas todo mundo tem feito o melhor, o possível e impossível, porque a gente passe desse tempo da melhor maneira possível. E hoje, a melhor maneira possível é cuidando da nossa saúde, saindo disso tudo com muita saúde e saudáveis. A minha mensagem hoje para vocês é que vocês fiquem em casa, se cuidem, aproveitem e curtir o máximo que vocês podem da família, porque eu sei que a nossa vida é tão corrida e sempre com a nossa família a gente acaba ficando tão pouco tempo, e é o que eu tenho feito. Aproveitado através desses recursos digitais, poder viver mais tempo com a minha família, aproveitar mais, curtir mais a minha família, poder ficar um pouco mais perto dos meus netinhos que eu amo de paixão, minhas filhas, né? E eu digo isso para vocês, aproveitem também. E fiquem em casa, se cuidem, fiquem bem, um beijo grande. E então, a Cecília,
ela nos traz um pouquinho desse relato da saudade das filhas, da correria do dia a dia, né? Que às vezes faz com que a gente não observe tanto. E agora ela coloca essas saudades, né? E está aproveitando esse momento para curtir um pouquinho mais os netos, que às vezes com o trabalho e a correria, ela acabava não curtindo tanto quanto ela está nesse momento, né? Isso é bem importante, porque são situações que a gente não pode mudar, né? A gente tem que ficar em casa, a gente não tá podendo ter, né, ir em festas, não tá podendo ir passear. Então, já que a gente tem que ficar em casa, vamos aproveitar e achar as coisas boas que a gente pode fazer nesse momento. É verdade. Né? Dentro do possível, a gente vai achando as coisas boas para esse momento não ficar tão difícil mais do que já está sendo, né? E como a Ana disse, a gente veio falar um pouquinho sobre as emoções, né? E as emoções, elas vêm sempre em volta de algo que está acontecendo, né? A gente tem uma resposta para alguma coisa que aconteceu com a gente. Então, a gente tem essas reações sempre que os outros podem observar como a gente está, né? E é super normal, faz parte do ser humano ter essas emoções, né? Então, todo mundo sente raiva, todo mundo sente medo, todo mundo fica feliz, todo mundo fica alegre, né? O importante é a gente não perder o controle dessas emoções, né? Então, quando a gente percebe que a gente tá com muita raiva ou com muito medo, que tá deixando da gente fazer alguma coisa nossa do dia a dia, é hora da gente pedir ajuda, né? Mas o medo é normal, é até uma questão de segurança nossa. A raiva, a gente sente raiva. O que a gente não pode é descontar no outro a nossa raiva. Mas é por isso que a gente tem que reconhecer esse sentimento para ir controlando e para facilitar a nossa convivência com as outras pessoas, né? Porque as outras pessoas também não têm, não precisam ficar lidando com essas nossas diferentes emoções, né? Então a gente pode pedir ajuda para elas, vocês podem falar, olha, hoje eu não tô bem, né? Que as outras pessoas vão entender também esses nossos sentimentos. E existem vários canais de ajuda, né? Principalmente nesse momento em que a gente está vivendo, em várias cidades, vários canais de ajudas, de escuta, para todo mundo, né, poder se ajudar nesse momento. Isso. E em todos os momentos, a gente não precisa guardar esse sentimento pra gente, a gente sempre pode pedir ajuda e reconhecer, não, hoje eu não tô bem, hoje eu preciso conversar com alguém, hoje eu preciso pedir essa ajuda pra alguém, tá bom? E uma coisa importante, né, Ana, que a gente precisa saber quando a gente não consegue mais lidar com esse sentimento, né? E é bem por isso que a gente veio conversar um pouquinho, né? A gente tem que se autoconhecer. Né? Então, às vezes essas emoções aparecem no nosso corpo, com uma alergia no corpo todo, às vezes dói o estômago, às vezes cai o cabelo, às vezes acontece da dor de cabeça. Então, às vezes tem alguns sinais no nosso corpo que ele é um jeito do corpo pedir socorro. Pedir que, olha, não tô bem, eu preciso que você me ajude, né? Então a gente tem que cuidar do nosso corpo, a gente tem que cuidar dessa nossa casa, que é o nosso corpo, porque ele dá esses sinais pra gente também. E falando, né, em nossa casa, a gente trouxe a Fabiane. Isso. E a Fabiane, hoje, ela está gestante. Isso, e ela até nesse momento todo bem conturbado de isolamento social e toda essa questão da pandemia, né, que gera muito medo em todo mundo, ela tem esse medinho especial ainda por estar gestante, né? Vamos assistir o depoimento dela? Olá, meu nome é Fabiana, eu estou gestante no 6º mês e eu venho falar para vocês todos os meus sentimentos durante essa quarentena. Eu sinto medo das incertezas do futuro, medo de ficar doente, tenho um pouco de ansiedade também, tenho insegurança em relação à nossa economia, em relação a todo o nosso futuro e ao mesmo tempo fico feliz, porque durante esse período eu estou passando mais tempo com a minha família. Então, vocês viram que a Fabiana, ela falou que ela tá
passando por esse momento de incerteza, de alegria, de medo, de saudade. E ela fala também uma questão muito importante, que é essa questão econômica que a gente também está passando, né? A gente sabe que tem toda essa questão da pandemia, do medo de ficar doente ou de perder algum ente querido, mas tem essa questão também econômica do desemprego, né? De muitas pessoas com diminuição de renda, e tudo isso afeta diretamente nas nossas emoções. É inevitável, né? A gente ficar preocupado, a gente ficar com medo do que pode vir a acontecer nesse futuro. Ela, no caso, estando gestante, esse medo dessa incerteza do que vai ser do futuro dela, né, e do bebê. Então, todos esses sentimentos fazem parte, né, do nosso dia a dia e afetam diretamente a gente, né, e faz parte. Então, por isso que a gente tem que sempre aprender, reconhecer eles, para a gente conseguir lidar melhor com eles e ajudar também as pessoas que estão à nossa volta, né, ajudar os nossos filhos, os nossos pais, né, os irmãos, parentes em geral. Então, todo mundo a gente pode estar ajudando, sabendo reconhecer todas essas emoções. E a ansiedade também, né? A ansiedade também tem vindo assim bem forte quando a gente conversa com as pessoas, porque não sabe como vai ser, então... Quando tudo isso vai acabar, né? Então tudo isso faz parte mesmo. Então, falando em faz parte, a gente tem uma pergunta para vocês. Mas essa pergunta vai estar lá no vídeo. Vamos ver? Esse vídeo aqui? Vamos lá então, vou apertar. A nossa voz diz muito sobre as nossas emoções, nossos olhos, a nossa expressão facial, até a nossa postura corporal. E você? Como você está hoje? Alegre? Cansado? Preocupado? Com saudades? Com medo? É importante identificar as nossas emoções. Nos conta, como você está se sentindo hoje? Assistindo esse vídeo, você parou para pensar como que você está se sentindo hoje? Ou como você vem se sentindo nesses últimos dias, esses últimos meses? Se mudou um pouco o seu humor, suas emoções? Você já parou para pensar? É sempre importante, né? A gente estar tentando reconhecer quais são esses sentimentos que a gente está sentindo, né? Porque ainda mais numa época como essa, de muitas emoções, de muita incerteza, a gente acaba tendo mais mudanças de emoções no mesmo dia, às vezes, ou de um dia para o outro. Então é bem importante, porque assim você pode pedir ajuda, você pode tentar trabalhar com esse sentimento dentro de você. E às vezes as emoções, elas revelam um pouco o nosso estado de saúde. Então às vezes a gente acorda com dor de cabeça e a gente não percebe que a nossa dor de cabeça vem por algum estado emocional, que a gente acha que é somente físico, né? Então é muito importante que a gente perceba assim, por que eu estou muito cansado, por que eu quero dormir muito, por que eu tô com muita dor de cabeça, por que o meu estômago dói. Às vezes não é porque a gente comeu algo que não fez bem, mas é uma somatória de sentimentos que a gente precisa aprender a lidar para que a gente possa estar um pouquinho melhor, né? E às vezes a gente acha que é físico, mas não é. Às vezes é emocional, e é isso que a gente precisa prestar atenção, e por isso que a gente veio conversar um pouquinho com vocês. Isso mesmo. E para continuar, a gente vai trazer um outro depoimento, que agora é de uma professora, que vocês lembram que a gente já comentou que os sentimentos não têm idade, não tem sexo, não tem nada, nem classe social, todo mundo sente, todo mundo tem essas diferentes emoções, né? Então, a gente já viu pessoas de várias idades, de várias situações, e agora a gente vai trazer o depoimento de uma professora que vai falar sobre como que ela está se sentindo. É a professora Cecília, né? Vamos lá? Oi, tudo bem? Meu nome é Cecília e eu sou professora. Hoje eu vim falar sobre o meu sentimento nessa quarentena. E eu posso dizer que o meu sentimento é de saudade. Saudade dos meus alunos, saudade do meu ambiente de trabalho, saudade da conversa com os colegas na sala dos professores e principalmente da rotina,
do dia a dia. Espero que todos estejam bem, se cuidando. Vamos acreditar que isso vai passar logo e nós vamos estar juntos novamente. Então, como disse a professora Cecília, né? Saudades do ambiente onde ela trabalha, um sentimento que ela tem agora, dos alunos, dos colegas, né? Dos professores que ela convive. Então, esse sentimento que ela tá tendo agora. Da saudade, rotina, né? Da rotina. Ela fala da rotina, porque a rotina é muito importante pra gente, né? Em qualquer idade, em qualquer situação, a gente precisa da rotina. Quando a gente fica muito tempo sem rotina, a gente também bagunça as nossas emoções. Então, a rotina é um jeito da gente se organizar. E essa é uma dica que a gente pode dar pra vocês. Então, se vocês estão muito tempo em casa ou com toda essa confusão, tentem criar uma rotina para você seguir, que isso é bem importante para organizar os nossos pensamentos e as nossas emoções, tá bom? E agora a gente vai ouvir o depoimento de um professor que, como a professora Ana falou, o sentimento ele não tem idade, não tem sexo, então todos sentem, todos precisam lidar com esses sentimentos, né? Com essas emoções. Vamos escutar então? Oi, tudo bem? Eu sou o professor Beto, dou aula de Educação Física, e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre os sentimentos da quarentena. O meu principal sentimento nessa quarentena é o sentimento de medo de uma doença nova, desconhecida, medo de ficar doente, medo de perder alguém que a gente gosta. Mas em contrapartida eu também me sinto muito esperançoso, acredito muito na ciência, e eu acho que logo logo a gente vai ter uma vacina e vai sair dessa quarentena bem, vai derrotar essa pandemia. Tá bom? Um abraço a todos. Tchau, tchau. E você, também tá com esperança igual o professor Beto? Você viu que ele tá com medo, ele tá com insegurança de tudo isso que tá acontecendo, mas ele também tá com esperança que logo tudo isso vai passar, né? Que logo a gente vai estar na nossa vida normal novamente, de poder conviver com as pessoas, de poder confraternizar, né? E então ele também tá com a esperança, e acho que esse sentimento é um sentimento que a gente nunca pode perder, né? Da esperança de que isso vai melhorar, que isso tudo vai passar, que vão criar uma vacina, que vão criar cura e que isso vai passar o mais rápido possível. Né? Então, vamos ter esperança igual o professor Beto, que isso tudo vai nos ajudar. E seguindo lá, as emoções, então, a gente pode observar sempre nos nossos comportamentos, né? Nos sinais que o nosso corpo dá, se a gente fica muito irritado, se a gente fica com muito sono, ou se a gente perde o sono, ou se a gente fica com muita fome, ou fica sem apetite. Tudo isso pode ser sinais das nossas emoções. E cada pessoa, como cada pessoa é única, cada pessoa vai refletir essas emoções de um jeito. Então tem gente que fica com insônia, tem gente que fica com muito sono, tem gente que fica com fome, tem gente que fica sem apetite, tem gente que fica mais triste, ou tem gente que fica muito agitado, muito alegre. Tem né? gente que rói unha. Isso, ou fica com dor no estômago, ou cai o cabelo. Então cada pessoa vai manifestar todas essas questões de uma maneira diferente, e por isso que é tão importante a gente tentar entender o que acontece com a gente, que quando começa a gente sentir essas coisas diferentes no nosso corpo, é um sinal que liga, aquela luzinha que liga pra gente, ó, tá na hora de eu parar, de eu respirar fundo e, se precisar, pedir ajuda também. Né? Então, todos esses sentimentos, todas essas coisas, a gente pode ter, são coisas positivas e coisas negativas, mas todas elas são normais dentro da nossa vida, né? E muitas vezes são coisas que que acontece com a gente que a gente nem percebe, que são inconscientes, né? São coisas que estão lá dentro, lá no fundinho, e que às vezes a gente acaba revivendo. Então, por isso que é importante a gente se conhecer, para a gente conseguir nos ajudar, né? E você? Conseguiu identificar como você está hoje? Consegue nos contar como você está? Será que essa dor de cabeça foi por algo que você comeu, por uma noite que você não dormiu bem, ou por algum sentimento que não está muito bem resolvido dentro de você? Precisa de ajuda? Ou você consegue resolver? Né? A gente precisa fazer esse resgate. Mas como a Ana disse, a gente não pode perder a esperança.
nunca, né? De que a gente consiga melhorar, de que esse momento em que a gente esteja vivendo, que isso consiga passar logo, né? Que a gente consiga restabelecer as rotinas, porque isso é muito importante. A gente precisa hoje ter uma nova rotina, né? Todos nós, de cuidados pessoais, né? De cuidados no local onde a gente está. Então, nessa mensagem da esperança, a Carla vem falar um pouquinho, né? Veio trazer, vamos assistir? Olá, como vocês estão? Eu sou a Carla e hoje eu quero falar de um sentimento muito importante, principalmente pelo momento que nós estamos vivendo, esse momento de pandemia, de isolamento social, onde na maioria das vezes nós temos que ficar longe das pessoas que nós mais amamos. E o meu sentimento é a esperança. A esperança para mim é como uma luz, uma chama que sempre deve estar acesa dentro dos nossos corações. A esperança é você confiar, você acreditar e principalmente você ter fé que dias melhores virão. Então, eu quero deixar aqui a todos vocês uma mensagem. Nunca percam a esperança, nunca deixem de acreditar. E principalmente tenham fé que tudo isso vai passar. Meu abraço caloroso a todos vocês. Que linda essa mensagem da professora Carla, né? Ela fala da esperança, que a gente não pode nunca perder a esperança. A gente sempre tem que acreditar que tudo isso vai dar certo, que a gente vai passar por isso de uma forma bem tranquila, bem mais fortalecidos, né? A gente vai estar mais fortalecidos nesse momento, né? Que é importante a gente usar esse momento também para aprender, né? Porque é um momento tão difícil, a gente vai aprender enquanto pessoa, enquanto família, enquanto sociedade. É um momento para a gente aprender, para a gente transformar e quem sabe se transformar numa pessoa e transformar esse mundo melhor. Né? Quem sabe a gente possa repensar as nossas questões de consumo, de lidar com o meio ambiente, de lidar com a natureza, né? Porque nós fazemos parte da natureza, a natureza não está longe da gente, a gente faz parte. Então, quando a gente cuida do rio, quando a gente economiza água, quando a gente cuida da nossa alimentação, quando a gente pensa nas coisas que a gente vai consumir, tudo isso faz parte do nosso planeta, que é o único, né, que a gente tem. Então, tudo isso, quem sabe, é o momento da gente repensar para a gente ter uma vida diferente depois que tudo isso acabar, né? E sempre pensando que todas as pessoas, né, estão nesse passando por isso. Todas as pessoas, todos os países, né? Então, claro que de maneiras diferentes, em condições diferentes, em situações diferentes, mas todo mundo está passando. Então, quando a gente pode um ajudar o outro, isso faz toda a diferença, né? Essa solidariedade, essa empatia com a dor e com a condição do outro, isso vai ser transformador na nossa sociedade. E pensando nisso também, a gente tem que lembrar das nossas crianças, dos nossos adolescentes, que também estão passando por isso, né? Que igual vocês não estão podendo ir para a escola, não estão podendo frequentar, conviver com os colegas, né? Então, tudo isso para eles também é difícil. E como é tão importante trabalhar essa questão do sentimento, nós também fizemos, né, Camila, uma aula sobre as emoções e sentimentos para as crianças. Então, se vocês acompanharam com os filhos, netos, sobrinhos, alguma aula, vocês podem ver que lá a gente também falou das emoções. Então, a gente trabalhou várias situações, várias coisas para eles lúdicas, também, né? Mais lúdicas, para eles também identificarem toda essa questão das emoções que eles estão sentindo, porque para eles também está sendo um momento muito difícil. E sabe o que foi uma coisa que a gente sugeriu para eles lá? Eles fizeram um pote das emoções. Era um pote que cada um escolheria qual pote fazer, podia ser de sorvete, de margarina, qualquer pote, e para eles escreverem quais as emoções que eles estão sentindo. Então, no dia que eles estão tristes, eles iam escrever, no dia que eles estão felizes ou com medo, né? Então, era um jeito de trabalhar essas emoções dentro deles.
E a gente sugeriu para eles que eles podiam pegar aqueles papéis de dentro do pote depois e conversar com algum parente ou levar para a professora. E isso vocês podem fazer também. Ou às vezes reunir a família e conversar sobre todas essas questões que foram escritas, né? Então são sugestões que a gente pode dar para vocês trabalharem em casa também, tá? Porque todo mundo tá passando por isso, né, Cami? E às vezes as crianças têm alguma dificuldade ainda na escrita, façam desenho, sentem, compartilhem desse momento, né? Se reúnam, porque essa troca, falar sobre esse sentimento, falar sobre como estamos é o mais importante, né? Como é importante você conseguir conversar e daí perceber no outro que talvez o teu irmão, tua mãe não está zangado, não está nervoso, né? Então a gente precisa ter essa troca, essa conversa, porque os laços se fortalecem nesse momento. A gente precisa desse fortalecimento de laços também, né? E a gente também teve a aula da professora Ângela, que ela também falou sobre as ADSs, né? E só pra gente lembrar, fazer um gancho, a gente também falou hoje, quando a gente fala das emoções, a gente trabalha o ADS 3, que é sobre saúde e bem-estar, né? Então, para a gente sempre lembrar que uma aula ela tá interligada com a outra, né? Os nossos assuntos, eles estão sempre muito unidos, né? Isso. Muito próximos, né? E sabe uma das coisas também que eu acho bem importante da gente lembrar? Que nós, adultos principalmente, nós fomos muito ensinados dentro da nossa sociedade a não verbalizar e demonstrar as emoções que a gente sente. Então, se a gente estava triste, a gente nunca falava para ninguém, porque a gente até sente vergonha às vezes, ou a gente se sente com vergonha ou diminuído por estar se sentindo triste. E isso faz a gente guardar essas emoções lá dentro da gente, né? Então por isso que muitas vezes dói o estômago, cai o cabelo, porque a gente não tá conseguindo lidar com esses sentimentos. E não tem problema nenhum pedir ajuda, não tem problema nenhum falar para as outras pessoas, as pessoas que a gente gosta, o que a gente tá sentindo, né? Então esse é um exercício que vocês podem começar a fazer, né? Perceber o que vocês estão sentindo em primeiro lugar, para depois pedir ajuda, para falar, porque às vezes quando a gente tá triste ou alguma coisa assim, só da gente conversar com alguém que a gente confia, aquele sentimento já melhora, né? Então, dentro disso tudo, a gente trouxe também um outro vídeo que é de uma adolescente, porque os adolescentes também estão passando por tudo isso, e a adolescência ainda tem uma fase que tem essa questão de emoção ainda mais forte, né? Já por toda a fase que eles passam. E ainda com essa questão do isolamento social, isso ainda está mais exacerbado. Então a Isabelle tem um recado para vocês agora sobre as emoções que ela está sentindo. Vamos lá ver? Oi, meu nome é Isabelle e hoje eu tô me sentindo esperançosa. Acho que eu já passei por muita coisa nessa pandemia, por dias bons, dias ruins, mas o importante mesmo é o autoconhecimento e a evolução que a gente tá tendo no meio de tudo isso. Segura teu filho no colo, sorri, abraça teus pais enquanto está aqui. Que a vida é trembala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Que linda a mensagem da Isabelle, né? Então ela termina com essa doce música pra gente, falando um pouquinho do sentimento, né? Falando que ela já consegue, além dessa esperança, já tá conseguindo lidar com as suas emoções e com os seus sentimentos. Mas a gente espera que vocês tenham conseguido refletir sobre todos esses sentimentos, sobre todas essas emoções, e que essa aula seja lá um pontinho para vocês conseguirem pedir ajuda se for preciso, que vocês consigam reconhecer esse sentimento que vocês estão aí sentindo, e sempre lembrando que é normal, né? É normal a gente estar triste, é normal a gente ficar feliz, é normal a gente ter medo, e tudo isso faz parte de nós seres humanos. Então, se você está se sentindo
sentindo todas essas emoções, não se sinta culpado, não tenha vergonha, pelo contrário, né? Fale, peça ajuda a quem você confia, que tudo isso vai te ajudar e bastante. Tá bom? Então a gente tá aqui, se vocês precisarem de ajuda, eu sei que a escola também em alguns momentos está entrando em contato com vocês, a escola também pode ajudar, ou a unidade de saúde, ou a FAS, ou um amigo, um parente que vocês confiem, a gente sempre pode estar pedindo ajuda, tá bom? Então fiquem bem, se cuidem, fiquem em casa, lavem as mãos e até a próxima aula. Tchau! Tchau!